O atual cenário geopolítico global continua preocupando muitos mercados. As projeções para o crescimento ou não da economia do mundo foram completamente revisados diante de dois principais fatores. Certo que há outros tantos nas margens do centro das notícias, mas a continuidade da guerra entre Rússia e Ucrânia e o novo surto de Covid-19 na China, que colocou milhões de pessoas novamente em lockdown, está no centro ali das discussões. O que mais está preocupando o mundo? Como é que esses dois fatores estão se comportando para preocupar o mundo? Esse é assunto para a gente tratar agora com o professor Roberto Dumas Damas, especialista em economia internacional, professor do INSPER. Professor Roberto Dumas Damas, boa tarde, seja bem-vindo, é sempre um prazer receber o senhor. Boa tarde, Carla, boa tarde, ouvintes. O prazer é meu. Professor, faz sentido para o senhor essa minha abertura? São esses dois principais fatores que, nesse momento, chamam mais atenção e trazem um agravamento das preocupações dia a dia? A guerra na Ucrânia e esse novo surto de Covid na China? Sim, faz totalmente sentido, mas é óbvio que as coisas são muito interrelatas. A gente não pode falar, olha, a guerra na Rússia e o problema do Covid-0, do lockdown. Isso traz um monte de impacto colateral. Qual é o impacto? Por exemplo, os Estados Unidos estava saindo do problema do Covid, estava crescendo a 5,7%, o IPC bateu 7,8%, e o índice de preço ao produtor 9,7%, ou seja, você estava com uma inflação de mercado emergente. Estava na cara que o Banco Central iria subir a taxa de juros. Agora, aparentemente, os discursos hawkish, ou seja, cada vez mais duros do Federal Reserve, as expectativas de quem a taxa de juros dos Estados Unidos, o Federal Reserve, não vai ficar em 2,5%, já está falando alguma coisa de bater em 4%. E a inflação na Espanha, na Bélgica, já estava beirando 8%. Está crescendo Lagarde, precisa correr e começar já a parar com a quantitative easing, enxugar o balanço patrimonial do Banco Central, do European Central Bank, e já puxar a taxa de juros. Então, nós vamos ter uma taxa de juros bem mais alta do que a gente imaginava, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Na Europa, daqui a pouco a gente fala se essa guerra vai continuar, né? Na Europa, estima-se aí que, na melhor das hipóteses, uma estagflação, ou seja, um crescimento pífio a zero, o que possivelmente pode acabar com uma recessão e inflação. Estados Unidos vai crescer, mas não a 5,7%. China cresceu a 8,1% no ano passado, mas esse ano até o Partido Comunista Chinês já falou que a meta é 5,5%. Com esses lockdowns, fechando Ningbo, Xi'an, Shanghai, tudo isso daí, e com ampla testagem, prejudica as plantas de manufatura. Então, a gente pode falar, mas não dá para trabalhar de casa? Não, quem trabalha numa planta de manufatura não dá para trabalhar de casa. Sim. Então, isso também prejudica a inflação de semicondutores, que aí vai bater no televisor, vai bater em eletrodoméstico, vai bater em várias coisas, vai bater em carro. Então, veja, a inflação de alimentos, aí já volta por que essas taxas de juros devem subir. Você acabou de sair de um choque de oferta, que foi o problema de Covid, cresceu, está voltando para um choque de oferta, de novo, por causa da China, que agora está em lockdown em várias províncias, e a Rússia continuando com essa guerra insana em relação, invadindo, essa invasão da Ucrânia, que muito provavelmente deve demorar para acabar. E aí o preço do petróleo, você acorda com $140, por quê? Por causa da guerra, e vai dormir a $100. Por quê? Porque a China vai crescer menos. Ou seja, 2022 vai ser um ano de uma bruta volatilidade. Fertilizantes. Bom, eu não vou me meter em fertilizantes, porque vocês já falaram bastante, vocês entendem muito mais do que eu. Mas o fato de ter a Rússia, a Bielorrússia, Belarus e a China como os principais exportadores, não adianta todo mundo sair correndo agora e querer comprar do Canadá. No Canadá, na minha opinião, aqui não vai conseguir fazer tudo isso. Então, fica complicado. E se os preços do fertilizante sobem, além de subir, muitos não têm, bate no preço do alimento, e essa inflação de energia e alimento, cara, é a pior inflação que existe, que ela bate no mais pobre. Sim. E ao bater no mais pobre, o mais pobre, classe C, D, etc., é que tem a maior propensão marginal a consumir. É ele que faz a roda, de certa maneira, girar através de um economia chato, aí, o multiplicador keynesiano. Porque se ele tem menos renda, ele para de consumir na hora.
Agora, um cara classe A+, se a inflação pulou de 10% para 12%, ele vai continuar consumindo. Sim. Só que o pobre, a hora que você tem uma inflação que subiu um pouquinho, ou pouquinho não, né? Pode ser, né? Olha o que aconteceu com o preço do gás encanado, do gás natural, etc. E isso faz maior parte da cesta de bens e serviços. E essa guerra está um pouco longe de acabar. E as sanções, que nem a gente sempre fala, está certo atirar na Rússia? Está certo. Está certo bater na Rússia? Está completamente certo. Só que cada vez que eu bato na Rússia, minha mão dói. E isso acaba prejudicando a economia mundial como um todo. Veja, inflação, por causa do choque de oferta da Rússia e da China, essa inflação traz mais política monetária contracionista, um crescimento menor no mundo. Crescimento menor no mundo, puxa, mas então deve um banco central, que aí é o tipo de discussão que muito economista ainda tem. Veja, economia 1 básica. Preço nada mais é do que a conjunção de demanda e oferta. Fechou. Aí, geralmente, alguns economistas falam, não, mas isso é um choque de oferta. Subir a taxa de juros não tem sentido. Mais ou menos. É verdade. Se o Brasil, por exemplo, subir a taxa de juros, ele não vai controlar o preço do petróleo lá fora. Ele não vai controlar o preço do grão lá fora. Mas ele vai conseguir cercear o repasse desse aumento do preço para toda a cadeia consumidora. Ah, mas ele vai perder dinheiro. Aí voltamos para o conceito inicial da economia. A economia trabalha com escassez. E eu tenho que maximizar o bem-estar da maioria da população. Então, eu tenho que diminuir a capacidade desse cara que está comprando os insumos, está comprando o diesel, etc., diminuir a capacidade de que ele espalhe esse aumento para todo o Brasil, que aí sim a inflação fica completamente desancorada. Ah, mas esse cara vai ser prejudicado, como eu sempre digo. Sim, ele vai ser prejudicado. Ele vai ter um squeeze nas margens, um estrangulamento na margem, mas não dá para você simplesmente baixar o juro, olha o que está acontecendo na Turquia, e deixar o cara passar esse preço para frente. Ele passa para frente, eu passo para frente, todo mundo passa para frente, chegamos numa inflação de 20%. E outra, não vamos esquecer, brasileiro é alcoólatra. De 20% para 40% é um pulo. Pelo amor de Deus, não podemos voltar para esses tempos e essas coisas de subir taxa de juros, ou melhor, não subir taxa de juros num choque de oferta, eu sempre falo, nem sei se eu já falei aqui, já deveriam estar nas catacumbas das discussões de história econômica, já passou o tempo de discutir. Sim, choque de oferta se responde com política monetária para que se evite o pass-through, ou seja, a passagem desse aumento de preço para a cadeia final de preço. Isso não é economia, é uma bruta de um bom senso. Fala, não vai adiantar nada. É óbvio, se fosse uma inflação de demanda, o impacto da taxa de juros seria muito maior no controle inflacionário. Perde um pouco de eficácia, como eu te contei, porque tem muita gente que compra produtos, insumos importados e a inflação desses caras sobe. Mas o Banco Central tem que tirar a capacidade de fazer o pass-through desse aumento dos insumos para frente. Senão, voltamos a um ritmo, não acho que é um ritmo inflacionário como era na década de 80, mas a gente não pode perder o olho. Não pode perder o olho na inflação, que ela está ainda desancorada. Esse ano, por exemplo, ano passado, a meta era 3,75, fechamos em 10,06, sendo que a inflação ficou muito maior para a classe C e D e E, e esse ano já estamos projetando 7,8. Já tem analista falando que a inflação deve bater 8 ou 10. Ainda não cheguei lá, mas é bem provável, é bem possível. Puxa vida, mas por uma meta de 3,5, então você já esqueceu 2022, quiçá esquecerá 2023. Vou pensar em 2024 em termos de inflação. E a inflação, Carla, também tem o seguinte, ela existe por vários desses motivos, mas também ela existe porque eu acho que ela vai existir. Então, vamos supor, se eu acho que a inflação vai ser 10%, mesmo que eu não tenha uma perda salarial, que foi toda a resposta, eu vou pedir um reajuste via sindicato na minha expectativa inflacionária. Ah, mas a minha expectativa inflacionária, a meta da inflação é 3,5%. Gente, todo mundo sabe que não vai ficar em 3,5%. Sim. Então, para eu evitar perdas, eu já incorporo nas minhas negociações salariais a expectativa de inflação de 8%. A profecia se autorrealiza.
o cara dá um aumento de 8% para mim e aumenta os preços de 8% e a profecia se autorrealiza. Ou seja, inflação, apesar de tudo, também é um fenômeno de expectativas. Professor, ao ouvir o senhor falar, né, de forma tão detalhada os fenômenos e os fatores que nesse momento continuam alimentando a inflação, me faz perceber que caso não haja uma outra série de também fatores para conter esse processo de forma alinhada, não vai adiantar, o que eu quero dizer, né? E eu quero saber se faz sentido isso. Não vai adiantar os Estados Unidos fazerem algo, a Europa fazer alguma coisa, o Brasil fazer alguma coisa, se a gente não meio que pensar todo mundo junto e tentar tratar todo mundo ao mesmo tempo do problema. É isso? Ou a gente vai ver realmente ações pontuais acontecendo no mundo todo para que a gente tente conter esse processo inflacionário? Recentemente a gente viu a Christine Lagarde falando que não, calma, não é bem por aí, vamos com calma, vamos com calma. E o senhor está me dizendo aqui uma série de fatores que continuam alimentando essa inflação. Como é que a gente vai ter que ver o mundo agir diante desse quadro? É óbvio que o Banco Central não pode gritar e sair correndo atrás da ambulância. Mas o Federal Reserve falou por muito tempo que a inflação era temporária. Aí veio mais 2 choques de oferta na cabeça dele, que foi a guerra da Ucrânia, veio o problema do Covid-0, ele virou muito mais hawkish. Então, é questão de tempo da Christine Lagarde já parar com isso daí e subir a taxa de juros. Como eu falei, a Espanha está com uma inflação de 8%. Na média, você já está com uma inflação da zona do euro de 6, 6,5%. Imagina como o ex-Bundesbank, vamos pensar, a Alemanha deve estar se sentindo. Vem da zona do euro com uma inflação de 6%, e a presidente do European Central Bank fala, não, vamos com calma. Não, não vamos com calma. Se você desancorar as expectativas, é como eu falei, se a minha expectativa é que a inflação vai ser 7%, eu jogo no reajuste salarial 7%. Então, vai subir juros esse ano. Ela pode estar dando um discurso. Por quê? Porque a guerra e o Covid afeta também, de certa maneira, a confiança do consumidor, do produtor. Ele fala, eu não vou investir porque está no meio da guerra. Então, ela pode estar fazendo um discurso muito mais não populista, discordo, não é populista, mas um discurso estadista, do tipo, não vamos criar pânico, mas, veja, estamos no meio de uma guerra, onde a Europa está no meio, onde os Estados Unidos tentam influenciar, Sim. Onde a China está se metendo. O mundo nunca esteve tão perigoso desde 1963, quando nós tivemos a crise dos mísseis lá do Nikita Khrushchev, mandando os mísseis para cá, e o Fidel Castro, não, pode mandar, manda um míssil aqui ficar em Cuba. O Kennedy falou, não faça isso. Não faça isso, porque isso é uma declaração de Terceira Guerra Mundial. E o Nikita Khrushchev percebeu e mandou os navios voltarem. Ou seja, nós estamos muito mais perigosos, o mundo está muito mais perigoso do que em 1963, com essa guerra da Ucrânia. Porém, Joe Biden já deixou claro. Muita gente fala, ele é fraco, ele é fraco. Não, não é fraco. Trump também não poderia fazer nada. Não, mas Trump, você não pode invadir a Ucrânia ou ajudar a Ucrânia, por mais que seja um absurdo. Isso seria uma declaração de uma terceira guerra mundial. A Ucrânia não faz parte da OTAN. Sim. Ela demorou para fazer. A gente pode até concordar. Mas da mesma maneira que Joe Biden falou que não pode entrar na Ucrânia, que seria uma guerra Estados Unidos e União Soviética, aqueles mais desavisados que falam, não, vamos quebrar tudo, vamos destruir. Tá, a Quarta Guerra Mundial, então vai ser de pau e pedra. Vai ser complicado, não vai sobrar muita coisa. Sim. Mas os Estados Unidos, os aliados da OTAN, estão mandando armamentos, drone, tropas, tudo para Letônia, Lituânia, Estônia, República Tcheca, Bulgária e Polônia. A OTAN falou, nós não vamos invadir 1 milímetro de um território que não seja da OTAN. Por outro lado, não queremos que a Rússia invada 1 milímetro de um território que seja da OTAN. É nesse momento que acontece o miscalculation. Que você derruba um avião que não deveria derrubar, ou que a Rússia acaba derrubando ou afundando um navio que está levando armamento para a Ucrânia, e a gente sabe que guerras sempre começam com um tiro mal dado. Nunca é eu declaro, etc. E aí o negócio pode começar a escalar. E o problema da Ucrânia está muito longe
da Rússia está muito longe de terminar. Não adianta a gente torcer. Claro, a gente torce, a gente quer que a guerra acabe logo. Mas se você começa a analisar, tem muita coisa ainda, muita lacuna a ser preenchida para analisar de forma fria por que essa guerra ainda demora para acabar. E essa guerra demorando para acabar, ela também mexe com as projeções no paralelo, né, professor? Mesmo que elas não estejam diretamente conectadas com a guerra, ela mexe com as outras projeções e com a forma como os governos vão tratar os seus problemas, né? Veja, não é nem só o governo, é o empresário. Sim, o que é mais grave ainda. Está tudo interconectado. Se o governo fala, olha, a guerra está me suscitando um choque de oferta, preciso subir a taxa de juros, isso prejudica a confiança do empresário que não vai investir. Prejudica a confiança do consumidor que, já sabendo que a taxa de juros vai subir, ele posterga o consumo. Olha aí, então, no final das contas, a economia, de novo, não só a inflação, é muito ligada à expectativa. Se o governo se o Banco Central dá um discurso de que a guerra vai demorar para acabar, e que nós estamos com 2 choques de ofertas concomitantes, isso vai levar a um aumento de juros, isso me tira a vontade de querer empreender. Isso no mundo inteiro. Ainda mais se a gente falar no Brasil, nós estamos num momento de eleição, reeleição. Eu não estou defendendo esse ou aquele. Mas veja, eu não sei quem vai ser o ministro do meio ambiente. Então isso me assusta. Mas você prefere? Eu não prefiro nem esse nem aquele. Mas a gente precisa botar o preço nas coisas. Sim. E se você pensar um investidor estrangeiro que entrou, ele entrou porque houve uma rotação de ativos. A taxa de juros de longo prazo nos Estados Unidos subiu, e isso fez com que as ações de tecnologia, que a gente chama de growth, tivesse uma correção, as FANGs, Facebook, Amazon, não sei o que, a Meta, Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google. Então, eles, pensando como um investidor que está sentado em 1 ou 2 trilhões de dólares, ele fala, eu preciso pelo menos colocar 2% em risk assets, em ativos de risco e mercado emergente. E aí ele começa a pensar, vou botar dinheiro na Rússia? Não. Na Ucrânia? Não. Na Bielorrússia? Não. República Tcheca, Hungria, Polônia? Não. Estônia, Letônia, Lituânia? Não. Leste europeu? Fora. Então vamos lá. Turquia? Também não. Venezuela? Não. Argentina? Não. O que acaba sobrando? Colômbia, Chile e África do Sul. Colômbia, Chile é muito pequeno. Sim. África do Sul, talvez, mas estamos com um problema político. Sobrou México, mas México depende dos Estados Unidos, que depende de semimanufatura, que depende dos semicondutores. Aí você fala, aonde sobrou? Não é que o Brasil é bom. Ele torna-se menos ruim, porque como eu tenho commodity agrícola e o preço de fertilizante está subindo, o commodity está subindo, o cara fala, vou colocar 1 ou 2% do meu dinheiro. Só que 1 ou 2% são 25 bilhões de dólares. É uma bruta grana. Entra 25, 30 bilhões de dólares na bolsa aqui, o câmbio despenca, vai para 4,60. Agora, da mesma maneira que entrou, essa grana pode sair. O que a gente fala? É um investimento em portfólio. Ele entrou, se você pega, por exemplo, você vê que todas as maiores moedas emergentes, elas estão depreciando. O Brasil é uma das poucas que está apreciando. Sim. Isso mostra claramente uma rotação de ativos. Isso é bom? Eu não sei que lado da equação você está. Mas sim, é bom porque ajuda no controle inflacionário. Mas não tanto ainda porque o preço de commodity sobe em dólar. Mas pelo menos não tem o preço da commodity subindo junto com uma depreciação cambial. Mas agora, se você começa a pensar, não estou lacrando, mas é para pensar, uma educated análise, para fazer uma análise pensando no que vai acontecer. Veja, nós vamos ter uma eleição polarizada, é verdade. Os Estados Unidos estão com uma inflação de 7,5%, alta para dedéu. A taxa de juros dos Estados Unidos está 0,25,5%. Para uma inflação de 7,5%, o índice de preço ao produtor 9,7%, é bem provável que ele não vai ficar em 2,5%, ele vai para 4%. Então, lá para agosto, a gente já pode ter uma expectativa, primeiro, da eleição, que a gente vai ter eleição, etc., em outubro, mas já pode ter uma expectativa melhor de que talvez o Federal Reserve Jerome Powell acabe puxando a taxa de juros para 4, 4,5 e 5. Ou seja, acaba ficando alternado. Interessante investir
nos Estados Unidos. E o senhor acha que Então, pode acontecer, professor? Pode, porque aí, a hora que a bolsa subir, o cara aproveitou e fala, gente, eu não gosto de briga. Nós vamos ter uma eleição polarizada. Eu não gosto de briga. Então, já que eu estou vendo essa briga, os Estados Unidos está pagando muito mais, eu vou tirar o dinheiro em 72 horas e depois eu volto. Então, para mim, eu acho que é bem provável que o câmbio continue apreciando por algum tempo, mas depois, ainda esse ano, ele volta para os 5,20. Tá. Provavelmente lá para setembro, outubro. Tem certeza? Não, ninguém tem certeza de nada. De ninguém nada. tem bola de cristal. Nós estamos fazendo uma análise, um cenário. Sim. Baseado nesse cenário, é plausível que aconteça isso. Sim. Não adianta torcer. Não, a grana vai continuar entrando. Tá. Pensa o inverso. A grana vai continuar entrando, eu tendo manifestação todo sábado e domingo, e bateção de panela, todo sábado e domingo, e provavelmente briga na rua. A grana vai continuar entrando. Os Estados Unidos e a Europa puxando taxa de juros para 4,5% e 5%, oferecendo maior retorno. A grana vai continuar entrando, com provavelmente o governo fazendo mais política fiscal expansionista e furando mais o teto de gasto. Pronto. Se você responder não, 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 ok. Então, não compre dólar agora, compre em outubro. Professor? Seria uma alternativa. Tem uma pergunta, o Vitor fez duas perguntas, na verdade, o Vitor Pires, perguntando o seguinte: por que essa alta de juros do Federal Reserve impacta tanto aqui no Brasil e o que será da economia brasileira caso tenha de fato essa terceira guerra mundial? Tomara que não aconteça, mas os próximos movimentos serão realmente bem importantes, né, professor? Veja, a resposta para a terceira guerra mundial acabou. Pode ter uma terceira guerra mundial. Sim. Terceira guerra mundial... vai chegar uma hora, alguém vai usar uma arma nuclear tática, que é uma arma nuclear tática. Não é um míssil intercontinental, por exemplo. A Hiroshima. A bomba de Hiroshima tinha 15 quilotons de TNT. Uma arma nuclear tática, ela é bem menor, ela tem 0,5 quilotons. Mas aí o cara usa meio, depois usa 1. Isso não pode, não existe essa possibilidade. Achar que nós vamos estar numa terceira guerra mundial e vai ter bolsa para operar isso, pode esquecer. Corra para as colinas. Não existe esse cenário. Se tivermos uma terceira guerra mundial, não, pelo amor de Deus. Não dá para fazer cenário com terceira guerra mundial. Exatamente. Agora, falando sobre a parte da taxa de juros, por que ela influencia? Porque os Estados Unidos é o benchmark de risco. Pelo fato dele ser benchmark de risco, ele é considerado o menor risco do... mas ele é arriscado. Sim, ele é arriscado, mas ele é considerado o menor risco do mundo. Você pode discordar, mas o mercado acha que ele é o melhor risco do mundo. Sim. Sendo que ele é o menor risco do mundo, se ele está pagando mais, por que diabos eu vou ficar numa moeda como o euro, que está no meio da guerra? Ou numa moeda de algum leste europeu que está no meio da guerra? Eu acabo comprando dólar. E aí fica a pergunta, por que eu vou ficar em reais? Eu vou fugir, principalmente se você está achando que vai ter essa guerra mundial, eu vou fugir para um ativo chamado dólar. Que ativo eu vou subir? Sim. Vamos para o Chinese Yuan. Difícil, porque a conta capital do balanço de pagamentos da China é fechada. A conta corrente é aberta para a balança comercial. Eu compro, você me paga em yuan. O que eu vou fazer com esse yuan na mão? Bota na Bolsa de Xangai. Não posso. É bem porosa. Eu posso entrar no Qualifying Foreign Institutional Investor, que é um limite, uma cota muito pequena para gringo entrar. Uhum. Vou colocar na Bolsa de Shenzhen, também não posso. Vou fazer investimento direto. Não, eu sou investidor especulativo, eu não vou fazer investimento direto. Vou emprestar para alguém, também não posso. Vou comprar Panda Bonds. Panda Bonds não tem nem 1/10 de liquidez que tem o mercado dos Estados Unidos. Sim. Então, o que acontece? Eu fiquei com o yuan na mão. Mas não vai abrir a conta capital? Difícil. Porque se você for lá na história, Tailândia, Malásia, Indonésia, Coreia, quando eles abriram a conta capital, eles tinham o mesmo problema que a China tem hoje, o capitalismo de compadres. Eles usam os bancos como braço parafiscal para legitimar o crescimento econômico e continuar com o governo militar. Veja o que aconteceu com a Indonésia. Então, qual é a probabilidade do Partido Comunista Chinês parar de utilizar os bancos chineses como forma de garantir um crescimento econômico e ter o risco de ter uma tensão social e uma fuga de capitais, uma crise
corporativa ou crise bancária. Meu Deus, o Partido Comunista Chinês cai. Então, para evitar isso, eu simplesmente proíbo todo mundo, quer dizer, grande parte, né? Proíbo, minha conta capital é fechada. Puxa, se minha conta capital é fechada, de novo, o que eu faço com o yuan? Eu vou para dólar. Então, mesmo eu já trabalhando com muitos chineses, morei, etc., a hora que você faz uma transação em yuan, o chinês fala, eu prefiro dólar. Porque por dólar, pelo menos, eu posso ir no mundo inteiro. Yuan, eu só fico preso com a China. Ah, mas você pode trocar. Bom, mas se eu posso trocar, então eu quero em dólar, né? Porque yuan, eu fico uma vez para dólar, eu posso converter para yuan. Uma vez em yuan, eu tenho um limite para reconverter para dólar. Então eu prefiro que você me dê em dólar. Sim. Por quê? Porque a conta capital é fechada. Então o yuan não vai se transformar em uma moeda, se você acredita que os bancos não vão ser tratados como banco, então a conta capital não vai ser aberta. Então o yuan não vai ser uma moeda internacional. Euro é um projeto político que nasceu meio capenga, sem o federalismo fiscal. É por aí. É por aí. Então o que sobrou? Dólar. Não tem jeito. Ah, mas eu não gosto dos Estados Unidos. Não é questão de gostar ou não gostar. Eu sei, a gente torce muito. Não, torcemos para a Rússia, torcemos para o fim da OTAN. Veja, nós estamos falando aqui, nós estamos fazendo uma análise. Não adianta torcer. É engraçado, torcida, né? Depois, às 8 horas, a gente bate panela a favor de um e de outro. Agora a gente precisa ganhar dinheiro. É engraçado, né, professor, como a economia global ela é inevitavelmente feita de ciclos, né? A gente pode ver os investimentos fugirem para outros caminhos, para outros ativos, mas aquilo que é consolidado e é considerado como porto seguro dos investidores, ele vai sempre, em momento ou outro, vai se sobressair como alternativa mais plausível naquele momento, ainda mais num momento como esse, de guerra, tem pandemia numa das maiores economias do mundo, uma possibilidade quase nula da guerra terminar, quer dizer, para a gente caminhar para a conclusão da nossa entrevista pelo pouco tempo que temos, infelizmente, mas é mais ou menos por aí, né, professor? As coisas vão voltar e o dólar, como o senhor acabou de falar, vai acabar sendo a bola da vez agora ou daqui a pouco. Ela pode até acabar um dia, todo império acaba caindo, mas como investidor, a gente sempre pensa em 3 moedas, por exemplo, estão pensando no franco suíço também. Libra esterlina. Não, eles estão com bruta num problema, como o problema do Brexit. Não está dando. Então, veja, o Japão não cresce. Então, você começa a fazer uma análise e a guerra continuando, e o Putin não vai voltar tão cedo para essa guerra. Por quê? Porque ele encontrou uma bruta resistência que são os ucranianos. E não atingiu o objetivo. Seria meio esquisito, né, professor? Assim, seria uma saída mais, sei lá, mais honrosa para os russos ou para o Vladimir Putin, na verdade, que a Ucrânia se juntasse à OTAN e ele dissesse, bom, perdi para a OTAN, não perdi para a Ucrânia. Né? Isso não há a menor chance de acontecer agora. Pois é. Isso é uma declaração de guerra. Exatamente. Então você está com isso daí. O Putin vai voltar. Se ele voltar, ele cai. Bom, mas ele está num momento de estabilidade. O que ele faz? Ele não consegue ir para frente porque está tendo uma resistência. Os ucranianos não conseguem expulsar. Então ele tem algumas alternativas. Volta para a Rússia, pede mais 150 mil soldados de 18, 19 anos e vê como é que fica e tenta. Não dá. Tenta uma saída honrosa e busca alguns pedaços da Ucrânia. Sim. Que aí a gente precisa ver. Bom, professor, eu te agradeço muito por estar conosco. Quero trazer o senhor mais vezes aqui, porque as conversas elas têm muito, né, muito que a gente tratar, são muitas informações nesse momento, mas te agradeço, peço desculpas pelo nosso tempo um pouco mais restrito, mas o senhor sabe, o senhor é de casa e estamos juntos sempre que é possível. Obrigada, professor. Bom restinho de quarta-feira para o senhor. Obrigado, Galinha. É sempre um prazer estar com vocês no Notícias Agrícolas. Prazer é todo nosso, professor. Até mais. Um abraço. Abraço. Tchau.
Professor Roberto Dumas Damas, economista especializado em economia internacional, para tentar nos ajudar a entender o que vai acontecer com a economia nesse momento. Difícil, né? Como o professor falou, nesse momento não dá para saber nada. Dá para entender o que vai acontecer? Não dá para entender. Mas dá para a gente traçar cenários diante das variáveis que estão postas na mesa. E são muitas. E são muito incertas. É por isso que a gente tem essa situação toda. Mas fato é que todas essas variáveis continuam alimentando um processo muito severo, que é o processo da inflação. Estados Unidos, Europa toda, a China está num quadro um pouco diferente, mas ainda assim sofre com isso. O Brasil nem se fala, toda a América Latina passando por esse processo inflacionário. E os investimentos ali tentando entender para onde ir, né? Então, se você está chegando agora, já essa entrevista vai estar na íntegra aqui no Notícias Agrícolas, disponível para você que nos acompanha por aqui, para ouvir o professor Dumas, como sempre, dando uma aula de informações aqui no Notícias Agrícolas, tá certo? Senhoras e senhores, a gente fica por aqui com esse boletim Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.